Boa noite a todos, bem-vindos ao Home Delivery. Que este tempo seja uma bênção para ti, onde quer que tu estiveres. Junto-te a nós, vamos louvar a Deus e ouvir um pouco da sua palavra. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, sim Deus, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti, pois tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, sim, tua é a glória. Tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, pois tudo vai e tudo é para ti, e dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite só a ti, Deus, só a ti, só a ti, só a ti, Deus. Focamos a nossa atenção agora
Tira toda a distração agora. Fala em cada coração agora. Sim, Deus, nós queremos estar prontos e atentos àquilo que Tu falas a cada momento. Queremos caçar tesouros em cada momento onde Tu podes falar connosco. Então fala connosco agora através da Tua palavra, Deus. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos ficar com a palavra de Deus. Olá, boa noite. É um privilégio receber este convite, a oportunidade de poder partilhar a palavra de Deus. Antes de mais, deixa-me apresentar. Meu nome é David Branco. Quero agradecer o convite ao pastor Nuno e ao pastor André Simões. E tem sido também bênção os homens de livros que têm vindo até agora. E é um momento que durante a semana temos aprendido muito e tem sido muito enriquecedor. Então, hoje o que eu quero partilhar com os irmãos é algo que Deus tem vindo falar na minha vida desde que eu estou na CCLX. Eu e minha mulher começamos a congregar na CCLX Sousa mais ou menos há um ano. E tem sido bênção, tem sido uma trajetória muito linda. E eu costumo dizer às pessoas que hoje eu entendo o porquê de estar na CCLX, que Deus tem trabalhado muito sobre a minha pessoa. E aquilo que eu quero partilhar com os irmãos, o nome da minha mensagem chama-se Caráter. E nem disse que Deus está a trabalhar na minha vida. Então, deixa-me só dar aqui um significado que eu encontrei, que eu gostei muito sobre o caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pessoa que faço muitas perguntas e também sou uma pessoa que gosto muito de observar os outros. Gosto muito de observar a maneira de falar, gosto muito de observar a maneira de agir e também de reagir, seja as pessoas quando estão em monólogos ou quando estão coletivamente a conversar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de observar isso. E deixem-me contar um testemunho para vocês entrarem comigo nesta viagem do que Deus tem falado comigo na minha vida sobre o meu caráter. Eu lembro que as primeiras vezes que eu servi na CCLX foi na área da logística, na Sousa, e a primeira vez que eu servi foi no estacionamento. E eu recordo-me que a experiência que eu tive logo no primeiro dia não foi muito boa. Para mim não foi muito positivo. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito cordial. Gosto muito de dizer bom dia, boa tarde, de cumprimentar, perguntar às pessoas como é que estão. E no estacionamento, juntamente com o meu irmão Rodrigo, ele é que me apresentou, ele é que me ensinou, também com a liderança que eu tinha do Henrique Prazeres. Esse era o nosso papel. Quem está no estacionamento sabe que esse é o nosso papel, que nós temos que fazer, que é cumprimentar as pessoas, ver se alguém precisa de ajuda para recarregar algum saco. Às vezes há mães solteiras que vêm à igreja com os seus filhos, nós também estamos lá para ajudar. Porque nós somos como é que posso dizer? Nós somos a linha da frente quando as pessoas vêm à igreja. Tudo começa por nós. E eu lembro que a experiência não foi muito boa, porque havia pessoas que se calhar não diziam bom dia, havia pessoas que passavam por mim, pelo Rodrigo, que fazia... Não digo que fazia questão, mas parecia que não nos estavam-nos a ver. E eu lembro que isso magoou muito e fiquei muito frustrado. E eu lembro que na altura eu fiquei, não, Deus, se é para isto eu não quero, não quero servir na logística. Tu sabes o quanto eu não gosto de viver esses momentos, tu sabes o quanto eu gosto de que as pessoas sejam educadas, cordiais. E eu lembro que essa frustração foi tanta que eu, quando eu estava a entrar para a igreja, o culto já tinha começado, na minha mente estava, eu quando acabar o culto vou falar com o pastor Joel X, vou dizer, olha, pastor Joel, o estacionamento para mim não dá, mete-me a servir noutra coisa, porque isto para mim não resulta. E eu lembro que foi mesmo naquele instante que Deus disse, não, tu não vais fazer isso, tu vais estar no estacionamento, porque é aí que eu quero onde tu estejas, é aí que eu quero começar a moldar o teu caráter. Então vamos entrar nesta viagem. Vamos ler em Filipenses 2:5-8 que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos.
E vivendo a vida como de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até à morte de cruz. Deixa-me só explicar porque é que eu escolhi esta passagem. Nós na Bíblia temos vários exemplos de personagens bíblicas, de pessoas com caráter, homens e mulheres. E há uma que eu gosto bastante, que eu identifico-me bastante, que é Neemias. Quem tiver a oportunidade pode ler o livro de Neemias, que é muito enriquecedor. Mas não foi sobre Neemias que eu queria falar. Eu queria falar sobre a minha maior referência, que é Jesus Cristo. Deve ser a nossa maior referência. Então, Filipenses é uma carta que Paulo escreveu enquanto esteve preso. E é muito interessante aquilo que ele falou sobre Cristo, sobre a sua humildade e sobre a sua obediência. Então, esta minha mensagem tem 3 pontos. E o primeiro ponto... os 3 pontos vamos abordar de acordo com o meu testemunho, é isto que eu acabei de vos contar. Então o primeiro ponto diz: tu não és Deus. É engraçado, quando Deus falou comigo sobre essa situação, ele fez-me lembrar de que eu, antes de estar na CLX, eu tinha feito uma oração a ele. Eu tinha pedido: não, Deus, eu quero coisas novas de ti, eu quero novos desafios, quero novos compromissos, eu quero crescer na tua caminhada. E às vezes nós temos de ter cuidado, digamos assim, com as orações que nós fazemos, que Deus depois diz: queres? Então pera, eu vou-te dar, porque vai-nos sair do corpo, vai-nos custar, vai-nos doer. E a primeira que Deus falou sobre mim, neste caso, nesse testemunho, era: tu não és Deus. O que é que estás a fazer, David? Tu estás a tomar o meu lugar. Isto supostamente não é ser assim. Lembra-te daquela oração que tu fizeste. Não querias novos desafios, não querias algo novo da minha parte, eu estou-te a dar. É incrível como eu, naquele momento, a minha atitude foi de querer ir lá para dentro na igreja, quando acabasse o culto, falar com o pastor Joel por aquilo que se tinha passado. Mas eu devia ter pensado: não, deixa-me orar sobre Deus, deixa-me orar a Deus, deixa-me falar com Deus para saber o que fazer neste momento. Porque eu estava a viver aquilo por uma emoção, por frustração, por uma mágoa, e isso não é certo. Então, nós devemos reconhecer que Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Tu não és digno de querer fazer a tua própria vontade de justiça quando entregas a tua vida a Deus. Devemos deixar a nossa confiança em Deus em qualquer circunstância e deixar Ele agir. E eu acabei por esquecer isso, queria ser eu a tomar conta da minha vida naquela situação. Mas nós muitas vezes na igreja cantamos uma música que chama-se Deus da minha vida. E se Deus é o Deus da minha vida, se Ele é o meu senhorio, porque é que nós, quando estamos por uma dificuldade, por uma circunstância, porque é que nós não deixamos Deus tomar conta da nossa vida? Porque é que nós queremos ser o nosso próprio Deus? E isso não é certo. Então é isso que Deus falou no meu coração. No versículo 5-6 fala sobre isso. Tenha entre vocês o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Embora Ele fosse Deus na sua natureza real, Ele não achou que devia procurar tirar proveito para si mesmo, pelo facto de ser igual a Deus. Jesus é a nossa referência, a nossa maior referência que nós temos. Mas reparem, Jesus, Ele foi homem, mas Ele também era Deus. E Ele é Deus. E Ele nunca usou, digamos assim, isso como seu proveito. E se Jesus não fez isso, ensinou-nos isso, quem somos nós também para fazer isso? Por isso nós devemos às vezes ter mais atenção em não querer tomar a posição e o lugar de Deus nas coisas da nossa vida. Vamos deixar mesmo completamente Deus agir. O segundo ponto é: tu não és mais do que ninguém. Versículo 7. Pelo contrário, ele abandonou tudo o que tinha e assumiu a forma de servo, tornando-se igual aos homens. Há outra versão que diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Depois eu escrevi: se Jesus é Deus, Ele assumiu a forma de servo, quem és tu para achares que és superior? Eu lembro que o pastor Nuno pregou sobre Jesus no deserto, sobre as tentações, e eu lembro que ele falou algo que marcou na minha vida, que é: nós muitas vezes, quando vemos as falhas dos nossos irmãos, de pessoas que nos são próximas, pessoas que nos são queridas, nós ficamos muito chateados, muito frustrados, e somos rápidos a julgar, a culpar o dedo, como é que aquele irmão, como é que aquela irmã é capaz de fazer isso? E nós muitas vezes a gente não pensa aí que as falhas dos nossos irmãos também podem ser as nossas falhas. Aquilo que o irmão fez, eu também posso fazer. Neste exemplo que eu vos dei, neste testemunho, naquele dia, aqueles irmãos que não me deram um bom dia, ou que não me responderam, ou que não me, digamos assim, me desprezaram,
Eu se calhar também já fiz o mesmo. Se calhar nos domingos a seguir eu também fiz. Aquilo foi uma situação, foi algo de momento. Então eu não posso achar que eu sou superior àqueles irmãos, apesar de é algo que eu tenho muita atenção, que eu gosto sempre de dar valor, né? De ser educado, de ser cordial. Mas foi só um momento, foi só ali uma fase. Porque imagina, hoje eu pensando naquelas situações, foi um ou dois irmãos que teve aquela atitude. Eu acabei por esquecer que houve muitos irmãos que me deram um bom dia, houve muitos irmãos que me abraçaram, houve muitos irmãos que quiseram saber quem eu era, porque eu era novo. Então quem sou eu para achar que eu sou superior a alguém? Quem sou eu para eu achar que não, eu nunca fiz este comportamento, eu nunca vou fazer, eu se calhar até já fiz e se calhar não dei conta. Então nós não devemos achar que somos superiores a ninguém. E reparem, a frase aniquilou-se a si mesmo, o texto grego do qual foi traduzida esta frase diz literalmente que ele se esvaziou. Deixou de lado a sua glória celestial, a sua posição, a sua divindade. Isto eu tirei de uma Bíblia de estudo que eu tinha em casa e eu achei muito interessante porque naquele momento eu devia ter esvaziado o meu orgulho, devia ter esvaziado a minha mágoa, a minha frustração, porque aquilo foi só um momento. Eu devia de me lembrar qual era a minha causa que eu estava ali, porque estava ali a servir no estacionamento. Eu tinha ali uma missão e se Deus meteu-me ali ao pé do Rodrigo foi ou por alguma razão. E eu acabei por esquecer disso. O pastor André Simões ele também me ensinou, e também desde já agradeço ao pastor pela revisão desta partilha, que um dos princípios ou um ponto de partida que nós podemos pedir a Deus para moldar o nosso caráter é nós negarmos a nós mesmos. Então, em Mateus 16, 24 diz: em seguida disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, esquecer de si próprio, carrega a sua cruz e venha comigo. Aquele que quer salvar a sua vida acaba por perdê-la, mas aquele que quer perder a vida por minha causa, esse é quem a encontra. Então, se Deus fez isso, se Jesus fez isso, ele aniquilou-se, se ele negou-se a si mesmo, quem sou eu para eu não fazer? É duro, eu sei, é duro. Nem sempre nós conseguimos pensar, se calhar numa discussão, num debate, nem sempre conseguimos pensar de Espírito Santo, possas me guiar neste momento, neste debate aceso. Nem sempre isso vai acontecer. Mas nós devemos refletir, devemos pensar sobre as nossas atitudes. E será que estamos a ter um caráter digno de bom testemunho, digno de que Deus olhar para nós se alegra? Será que nós estamos a ser um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo? É incrível como Jesus... Eu gosto muito de pensar em Jesus como ser humano, como homem, mas também Jesus como Deus, quando estava aqui na Terra. É incrível, ele poderia ter feito tanta coisa, usar da sua divindade, porque ele é um Deus sobrenatural, mas ele não fez. Muita coisa que ele lidou foi a humildade. Sabemos que o entendimento de Jesus é muito superior a nós somos humanos, somos limitados, mas nós devemos buscar esses exemplos. Então, há uma banda cristã, eu gosto muito de quando estou a falar sobre a Bíblia ou falar sobre algum assunto com as pessoas, como eu gosto muito de música, eu gosto sempre de buscar frases. Há uma banda que diz: tu não és ninguém melhor que ninguém. Então fica aqui a dica e que Deus abençoe ricamente esta banda. O meu terceiro ponto é humildade e obediência. No versículo 8 diz: ele se humilhou, tornando-se obediente a Deus em tudo, ainda quando isso causou a sua morte e uma morte de cruz. E há outras versões que diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Nós temos muito que aprender com Cristo, com a sua humildade e obediência. Cristo foi maltratado, foi rejeitado, foi desprezado. E mesmo assim, como estava a dizer há bocado, ele com a sua humildade, ele conseguiu lidar com tudo isso. E nós devemos tirar esse exemplo, que nem sempre as coisas são como queremos, nem sempre tudo vai correr bem, nem sempre para os nossos olhos fazemos um bom julgamento das pessoas. Nós às vezes temos a maneira que sabemos tudo, mas às vezes nós não sabemos. Não digo às vezes, mas quase sempre nós não sabemos nada. Por exemplo, naquele dia, algo que me marcou tanto,
Hoje eu pensando, eu acho que eu fui muito dramático. Eu fui por causa de uma atitude de duas pessoas. Porque o Rodrigo, eu lembro que eu cheguei a falar com o Rodrigo sobre isso e ele disse: tu não tens que pensar sobre isso, tu só tens que fazer a tua parte. Se Deus meteu-te aqui no estacionamento foi por algum motivo. Então, seja qual for a área que tu serves aqui na igreja, seja qual for o lugar que tu estejas, na tua família, seja qual for a tua profissão, se Deus meteu-te ali, foi por algum motivo. E tens que ter essa humildade em reconhecer que tu és um servo dele, que tu és filho deles, embaixador do reino. E nós muitas vezes somos orgulhosos, temos o nosso ego muito inflamado e nós temos que nos negar a nós mesmos, porque a humildade também vem com a obediência. Repara como Cristo foi tão obediente, como a Bíblia diz, que tornando-se obediente a Deus em tudo, ainda quase isso causou a sua morte, e uma morte de cruz. Jesus foi aquele que veio morrer pelos nossos pecados, e ele, como humano, né, que nós sabemos as situações que Jesus passou, aquela morte dolorosa que ele lidou, ele não merecia, e mesmo assim, pelo seu amor, ele fez isso por nós. E a Bíblia que ele está a dizer que ele foi obediente até à morte. Ou seja, naquele meu testemunho, eu tinha que pensar na minha causa e também na minha obediência até ao fim, custa que custar. Não é porque vem uma circunstância, não é porque vem uma dificuldade que nós devemos desistir. Não, se Deus chamou-te para algum lugar, para algum serviço, tu tens que ser humilde e tens que ser obediente. Então é isso. Temos sempre que lembrar qual é a nossa causa, a nossa obediência até ao fim, como Cristo foi obediente até à morte. Obrigado e Deus vos abençoe. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.